Bem, mais um diário de bordo à deriva, nesse período de lockdown, de insanidade coletiva, de pan-insanidade, e mais um vídeo que não vai ser visto por ninguém, ainda bem. Bem, já que esse vídeo não vai ser visto por ninguém, a opinião aqui tem total liberdade. Num vídeo que eu fiz anterior, eu fazia algumas colocações acerca do lockdown, do uso da máscara e dos impactos na nossa vida cotidiana e no que isso poderia acarretar para o futuro. Eu vou continuar então nesse tema, até porque ele ainda é pertinente, né? Isso aqui não é um canal de notícias, isso não é um vídeo de notícias, isso daí não tem a pretensão de informar ninguém. A intenção disso aqui é justamente eu expor a minha opinião acerca de alguma coisa e eu determino sobre o que eu quero falar, como e quando e o quanto. Mas continuando o papo do vídeo anterior, hoje eu tive um bate-papo com o zelador aqui do prédio. Eu desci ao playground para dar uma inspecionada, ver se tava legal lá, como é que tava o clima. Vazio, não havia ninguém, nenhuma criança. E havia só o zelador fazendo a zeladoria, né? Limpeza, etc e tal. Sujeito muito simpático, muito inteligente. Rapaz cristão, evangélico, muito trabalhador. Ele, além de ser zelador aqui no prédio, ele vende algodão doce na comunidade onde mora. Ele mora no Complexo do Alemão, que é aqui próximo do prédio. Eu falo do Rio de Janeiro, subúrbio carioca. E ele estava até contando alguns projetos, que ele tem 44 anos, ou seja, é mais novo do que eu. E está próximo, trabalha desde muito jovem, próximo de se aposentar, e ele, ao se aposentar, ele vai se dedicar mais aos seus empreendimentos pessoais, como ele falou algo sobre comercialização de água de coco, através de suqueira, pipoca. É um cara com perspectiva, com objetivo na vida. E como eu falei, o cara, além de ser uma simpatia, o cara é inteligente, o cara é trabalhador. É o brasileiro natural, brasileiro comum, brasileiro cotidiano. Tá? Não é o brasileiro televisivo e nem o brasileiro da bolha que vai do Leblon ao sei lá onde, talvez até Tijuca, falando aqui de Rio de Janeiro. E ele estava de máscara, né? E aí a gente se cumprimentou e ele indagou por que eu não estava de máscara. Não diretamente, mas no meio do papo. E aí eu expliquei a ele os motivos pelos quais eu não me recusava a usar a máscara. Primeiro é o seguinte, ninguém me convence que essa máscara protege de alguma coisa. Como eu já falei no outro vídeo, se você falar que olha, a máscara tem essas especificações, é esse tipo de máscara, né? Por exemplo, aquela máscara de uso militar para guerra biológica e tal, eu até posso concordar contigo que aí sim ela tem alguma lógica, mas vou continuar sendo contrário ao uso dela. Por quê? Ué, você usa, você se protege. Eu tenho o direito de não me proteger. Ok? Eu pago um plano de saúde e não é barato. Você ainda fala. E ainda paga o imposto. Ou seja, você ficando doente indo para o sistema de saúde, você vai usar aquilo que eu também pago. Mas eu ficando doente, eu vou usar aquilo que só eu pago. Né? Então, eu pago 2 vezes para ter saúde, então eu acho que eu tenho, no mínimo, o direito de preservar ou de arriscar a porra da minha saúde. Então, se você acha que ela protege, use. Foda-se. Use. E aí você vai estar protegido.
Ah, mas você está passando essa. Porra, se você está usando, eu posso estar passando, porra, gonorreia pelo sistema respiratório. Eu posso ter sífilis pelo sistema respiratório, se é que fosse possível. Vamos que fosse possível. Você está protegido, porra. Então, foda-se. Você não tem o direito de dizer o que eu tenho que fazer da minha vida. Nem você e nem nenhuma entidade coletiva, como, por exemplo, o Estado. Aliás, é o Estado que está te convencendo a adotar esse tipo de postura. E qual será o motivo? Né? Ninguém me tira da cabeça que esta porra é uma implementação de uma engenharia social tirânica, ditatorial. Aliás, os caras vêm nos testando há tempo. Eu lembro, há uns 20 anos atrás, que você era obrigado a andar com kit de primeiro socorro no carro e extintor de incêndio. Aí o camarada fazia na autoescola uma ou duas aulinhas de primeiros socorros, aulinhas teóricas. Aquelas que, se hoje você procurar aí no YouTube, acha até melhor. E você era obrigado a comprar um kit de primeiros socorros e colocar aqui no lugar. Agora, veja bem, uma pessoa não adequadamente treinada, não devidamente capacitada, ela pode piorar o estado de saúde de alguém que precise de fato de primeiros socorros. Outra coisa era o extintor de incêndio. Eu conversando na época com um amigo meu que era oficial do Corpo de Bombeiros, eu falei para ele, cara, se pegar fogo no meu carro, como é que eu faço? Ele, meu irmão, fico o mais longe possível do carro e aguardo socorro. Pô, mas o instrutor, esquece aquela porra, você está se pondo em risco, você não é treinado para combater incêndio, sobretudo em automóvel, que tem risco de explosão. Então, o que eu te aconselho, bicho, isso, cara, que é oficial, era oficial do Corpo de Bombeiro, é sinais de fogo, sai imediatamente do veículo e mantenha uma distância segura dele. Você quer ser um cara que mínimo de segurança, tenta pelo menos isolar a área ao redor do veículo para que ninguém se aproxime e deixe os profissionais capacitados, treinados, né, ajuda, chegarem e fazer aquilo com que eles são treinados para fazer. Mas te obrigavam a andar de extintor de incêndio, com o extintor de incêndio. E você achava natural, era lei, era regra. Ela te obrigava a andar com kit de primeiros socorros, extintor de incêndio, kit de primeiros socorros, sem você ter treinamento, sendo que você tentando usar seria mais arriscado do que você deixando que as pessoas treinadas para isso usassem. Mas era regra, era lei. E você tranquilamente aceitava. Né? Também eu vi com muito pé atrás as restrições ao tabagismo. Olha, que o cigarro faz mal, ninguém questiona isso. O cigarro prejudica, o cigarro te diminui a sua capacidade respiratória, o cigarro diminui a tua qualidade de vida, o cigarro te envelhece, o cigarro acaba com a tua pele. E posso aqui ficar o dia inteiro listando os malefícios do cigarro, mas porra, quem fuma sou eu, ou é você, ou é o fulano, ou é o Beltrano. Mas aí tem o fumante passivo. Até hoje nenhum estudo me convenceu de que o cara que anda na rua e sente cheiro de cigarro, esse cara está sofrendo um impacto tal que isso possa gerar algum malefício à sua saúde, o que já a poluição não lhe impõe. Não é? Mas sem o cigarro ele vai ter menos riscos, será? Quais estudos, que metodologias, que resultados esses estudos apresentaram? Pelo contrário, não estou nem falando de fumante agora passivo, não, falando de fumante mesmo. Fumante, eu estava uma vez levantando isso por conta de curiosidade, fiz um levantamento no PubMed, e os artigos relacionados a câncer
de pulmão, intestino, bexiga, bucofaríngeos, tirando os de bexiga, se não me engano, e bucofaríngeo, não via diferença entre os não fumantes e os fumantes na incidência dessas doenças. De pulmão até, hein? De bexiga eu me lembro de ter alguma coisa relacionada, um pouco mais prevalente dentre os fumantes. Agora eu não sei se quem fuma tem outros hábitos associados que levariam a esse maior risco. O estudo não tocava nesse assunto. Havia uma intenção de provar um determinado argumento, uma determinada tese, então o cara vai estudar tudo para chegar àquele objetivo. Isso é muito comum na ciência. O câncer bucofaríngeo parece meio óbvio, né? Fumaça chega a temperatura altíssima, destrói tua mucosa, e aquilo dali sempre tendo que ser reconstituída, vai ter uma hora que uma célula meio zoada vai aparecer, aquilo pode ser início de um tumor. Mas será que tudo que você bota na boca, de tudo que você bota na boca, somente o cigarro é que causa isso? E se não, isso deveria ser levado em consideração. O fato é, as restrições ocorreram e as pessoas aceitaram, não só aceitaram, como defendem esse tipo de atitude. E a mais recente foi a tal da lei seca na maioria dos estados, aqui no Rio de Janeiro, então. Puta, a lei seca foi aprovada quase que unanimamente. E eu sempre disse, né? O indivíduo que faz besteira no trânsito, seja sóbrio, seja alcoolizado, é um indivíduo que não tem educação, um indivíduo que não tem o mínimo respeito pela vida do outro. Esse cara não vai ser a lei seca que vai impedi-lo de fazer besteira. Normalmente o que você vê é o seguinte, o cara que não é rico, o cara que tem, normal, um afegão comum, esse cara, ele às vezes ele bebia, e eu não estou falando encher a cara não. Esse cara bebia e fala assim, ó, vou segurar porque eu estou dirigindo, então não vou beber muito. Ah, mas o álcool diminui os reflexos. Porra, para tu entrar numa pista de NASCAR ou Fórmula 1, é óbvio que tu vai precisar dos reflexos aguçadíssimos. Para tu andar na rua a 40, 60 no máximo, isso vai interferir muito pouco. É mais provável que você sofra um acidente por sono, por cansaço, ou por estresse, ou por distração, tu tá conversando com carona, que porque tu ter bebido 2 taças de vinho, ou 3 taças de chopp, 3 copinhos de chopp, 3, 4 chopps. Ah, mas tinha aquele cara que bebe e não tinha limite. Esse cara, se ele faz isso, ele deve fazer outras coisas que põem a vida dos outros em risco. Tá? Mas era um meio de controle e todo mundo baixou a cabeça. Pois bem, a gente tem baixado a cabeça a controles estatais, ao coletivismo, às engenharias sociais. E agora, nesse período de lockdown, de quarentena, sei lá o que, porra, os eufemismos são tantos, mas na verdade, cerceamento do direito de ir e vir do cidadão. Eu queria saber até que ponto você vai baixar a cabeça. Né? E aí sim, vamos pensar coletivo? Beleza. A tua cabeça baixa, força que a minha baixe também. Por exemplo, o lockdown que todo mundo defendeu, sem investigar se essa porra realmente é eficaz. Já tem controvérsia no mundo inteiro. Aí aquele papo de a vida ou a economia. Bicho, um edifício não é sustentado por uma única coluna. Não adianta preservar a coluna da vida se você derruba a coluna da economia. O edifício vai cair de qualquer jeito. O edifício aí é a vida. Tá? Então, vamos preservar a coluna da saúde. Depois a gente reconstrói a coluna da economia. Quando o edifício estiver abaixo? Não. Eu já vi estudos por aí, eu não vou dar citação porque você procura, tá? Você procura. Deixa de ser preguiçoso, vagabundo e procura as citações. Já vi estudos por aí que a cada queda em um ponto no PIB do Brasil,
você aumenta em X% o número de mortes, por várias razões. Mas essa relação, essa correlação parece que existe. Bem, com essa babaquice de lockdown já sabe, faz uma projeção de queda de 7 pontos no nosso PIB. Você imagina quanto isso não vai custar de vidas. Nesse mesmo estudo, eles fizeram uma estimativa de em torno de 100 mil vidas. Puta que pariu. Quantos Covid nós vamos ter que ter aqui no Brasil para gerar as mortes que o lockdown vai gerar. Mas é vida, é saúde, não é economia. Tá bom. Fala isso pro cara que tá sem vender o produto dele. Fala isso pro cara que a loja vai fechar, o estabelecimento vai fechar. Enquanto houver governo federal para segurar a onda, mas não tem almoço grátis. E não vai durar para sempre. Tá? Restaurantes estão fechando aí as pencas e já falaram que mesmo que voltasse hoje a funcionar, eles teriam capacidade de reconquistar apenas 1/3 do que foi dispensado. Parece que já tem aí na casa dos milhões de pessoas dispensadas só de restaurante. E aí? Mas voltando ao assunto da máscara. Essa máscara aí que todo mundo está usando, essa máscara de cirúrgica, máscara de tecido, que no prédio tem uma vizinha que está vendendo uma a R$10 e 2 a 15. Beleza, está empreendendo, está na crise, uns choram e outros vendem lenço, ou seja, uns são otários e outros vendem máscara. Essa máscara, eu não, sinceramente, não vi até agora nenhum estudo que me convença que ela protege de alguma coisa. Mas se você acredita que ela protege, usa você e não me obriga a usar. Você vai estar protegido e eu não vou ser risco nenhum para ti. Tá? Então, fico lembrando essa máscara me faz lembrar. É um pouco forçação de barra, eu sei, mas não tem como não lembrar da obrigatoriedade do judeu usar aquela estrela amarela de Davi. Eu me lembro que eu não entendia por que os caras se sujeitavam àquilo. Aí, na época, o professor de história falou: porque se não usasse aquilo, os facínoras nazistas pegavam, prendiam, arrebentavam. Eu falei: pô, tá, agora me convenceu. Então me dá duas, se eu fosse judeu daquela época. Mas depois, lendo, né, eu gosto muito desse tema da Segunda Guerra. Poxa, sabe o que me deixou estarrecido, cara? É que não precisava do aparato repressivo nazista, da polícia nazista, né? Os próprios vizinhos, incluindo judeus, foram convencidos que não, vamos fazer isso, porque aí a gente fica aqui, ninguém mexe com a gente e a gente obedece. Essa é a melhor coisa a fazer, bater de frente. Oh. Moral da história foi todo mundo para a câmara de gás. E aí? Ah, mas se tivesse rebelado ia tomar tiro, sei lá. De repente, na luta, de repente o regime ia ficar tão preocupado em combater a resistência que ia facilitar a seu combate em outras frentes. Não sei. Só sei que assim, não ter feito nada, ter abaixado a cabeça, ter se sujeitado, deu no que deu. Não é? É aquilo que Churchill parece que disse a Chamberlain, né? Entre a desonra e a guerra, escolherá a desonra e terás tanto a desonra quanto a guerra. Né? Então a desonra e a guerra, vai escolher a desonra e vai ter os dois, a desonra e a guerra. E não deu em outra. Né? É o que me deixa muito triste, por exemplo, ao ver o presidente da República aparecer de máscara. Eu não tenho visto o Trump de máscara, não sei. Pode até ter aparecido, eu estou desatualizado, desinformado. Mas o nosso presidente da República,
aparecer. Ou seja, o cara perdeu. Ele pode se perpetuar aí até 2022, pode chegar até ser reeleito, mas para mim o cara, putz, uma grande decepção. Imaginava que ele pudesse ser uma boa referência e uma puta referência de resistência. Ah, não. Mas eu não vou criticar o cara deve ter lá os motivos dele e o cara é cobra criada. Acho que foi uma grande decepção, foi. E tá para baixar um decreto aqui no estado do Rio de Janeiro, que vai exigir lockdown total. Eu não sei muito bem o que isso quer dizer, não, cara. Talvez não pode transitar em lugar nenhum. Maravilha. Que maravilha. Enquanto isso, você está em casa. Eu estou de boa, como eu falei, sou funcionário público. Até ter arrecadação para garantir meu sustento, eu vou ficando em casa. Mas tem gente que não pode. E o uso de máscara, por favor, né? Vocês que têm aí o jargão, né, as preguiças, né, os clichês. É o gado. Puta, quem anda marcado é gado. Então quem anda de máscara é a marca do gado pós-moderno. Né? Quem é gado, então? Fica aí a indagação. Né? Só um último detalhe. Estava vendo sobre Goiás, estado de Goiás, a Associação de Instituições Hospitalares Privadas estava reclamando que caiu em 80% a arrecadação dos hospitais e eles vão ter que dispensar profissionais de saúde. Por quê? Com essa histeria, esse pânico, as operações eletivas, aquelas operações que não são emergenciais, né? Que vai desde uma operação plástica até a tirada de um carocinho, um entupimento sebáceo qualquer, essas operações que podem respirar, elas foram impedidas de serem feitas para disponibilizar, priorizar o atendimento ao vírus chinês, né? A doença causada pelo vírus chinês. Pois bem, elas correspondem a 80% da arrecadação dessas instituições hospitalares. No estado de Goiás, você tem baixíssima incidência de complicações graves por causa dessa doença atual. Moral da história, os caras até mostraram, eles têm 500 leitos, sendo que 100 foram disponibilizados e só 20 foram de fato ocupados para tratamento dessa doença. Então eles estão trabalhando com uma ociosidade muito grande, então não tem, e baixa arrecadação, e eles não têm como pagar todo mundo, pagar todas as despesas, então eles vão dispensar. Né? Enquanto o sistema público está encontrando uma bela oportunidade de mamata, de falcatruas, de desvios, de superfaturamento, tudo que a gente já conhece, o sistema privado corre o risco de colapsar. Outra coisa é que esperava-se que o número de mortes por outras causas, sobretudo acidentes, caísse porque as pessoas em casa, elas se tornariam menos vulneráveis, elas se exporiam menos aos riscos da rua, né, e tal. Então, de 40% a 20% a menos de mortes de outras causas. E aí viram que não. A Associação de Coveiros de Goiás relatou que não, que as mortes não caíram. Simplesmente por quê? Porque pessoas que eram portadoras de comorbidades crônicas ou pessoas que apresentassem alguma enfermidade e que iriam procurar assistência médica estão presas em casa. E mais, estão com medo de procurar as unidades de saúde por causa da doença. Então, essas pessoas têm o seu estado de saúde agravado e muitas delas
com fatalidade. Então, tá matando muita gente por causa do lockdown. Se era saúde, se eram as vidas que importavam, e aí? E aí? E agora? Tu vai assumir essa conta? Tu vai assumir esse BO? Pô, tem gente que tá aí precisando de tratamento, tem gente que precisa, seja por doença crônica ou seja por doença aguda, aquela de curta duração, e que algumas são extremamente graves, elas não estão indo ao hospital. Ou porque elas não saem de casa, ou porque elas têm medo do próprio hospital. E elas estão morrendo. Elas estão padecendo. E aí? Por causa da porra do lockdown. Parabéns, hein? Você, Zé Furingo, Zé Ruela do cacete, que não só caiu nesse ardil, não só caiu na histeria, na propaganda, no terror coletivo, como também apoiou e defendeu essa porra. Tu vai agora assumir, tu vai ter hombridade, vergonha na cara para assumir que essas mortes também vão cair na tua conta? Legal, né? Legal. Bem, depois a gente continua numa outra oportunidade. Agora foi só para desabafar esse ponto mesmo. E reflita. Não precisa concordar comigo não, nem quero. Aliás, esse desabafo não é visto por ninguém, então não tem essa pretensão de convencer. E mesmo que fosse visto, isso não é para convencer ninguém. Isso é para aquele que não pensa como os outros, aquele que pensa como eu, saber que não está sozinho, tá? E quem não pensa como eu, quero que se foda. Só não interfira na minha liberdade individual. Eu não estou pondo a vida de ninguém em risco. Você usa a porra da tua máscara e você acredita que está protegido, então não há justificativa para você exigir que eu use a minha. Tá? Porque uma vez você protegido, eu não vou te oferecer risco algum. Ok? Então respeite a liberdade dos outros. Direito de um não vai até onde o do outro começa, não. Direitos são coexistentes. E a medida de administração e manutenção dessa coexistência é o respeito. Então respeita a porra da minha individualidade, da minha liberdade. Ok? Então aquele abraço.